E aí, beleza? Hoje vamos conversar um pouco sobre a participação externa na vida dos pais. Eu vou trazer um pouco dos exemplos das coisas que aconteceram na minha vida relacionado, por exemplo, à escola. Eu acho muito importante a participação da escola na formação da criança. Só que é assim, alguns amigos já me disseram assim, a escola ensina, né? Mas a educação se dá em casa. Eu concordo. Mas a participação ativa nossa, dos pais, na escola, também é muito importante. No exemplo que eu vou trazer hoje foi o exemplo da escola, um professor de educação física. Futuramente eu vou até trazer uma entrevista com ele, que é o tio Paixão, o nome dele é Paixão. E é muito interessante porque assim, o Lucas ele faz futebol e sempre que eu posso eu fico lá assistindo. Então toda terça-feira, depois da escola, o Lucas tem futebol, eu vou lá e fico lá no cantinho da quadra assistindo, conversando com o professor, vendo como é que o professor faz as coisas tudo. E ele sempre vem conversar comigo, falando, olha só como é que o Lucas está evoluindo. O Lucas ele está com uma certa dificuldade assim, ou uma certa dificuldade assado e tal, mas ele está evoluindo, tá legal, porque a turma toda tá junto, tá unida. Então, se o Lucas erra, os amiguinhos vêm e consolam ele, o Lucas também faz igual, todo mundo gosta dele, ele gosta de todo mundo, isso é muito bom e tal. E aí ele falou, olha, dia tal vai ter um jogo de futebol na ABB, na Associação Atlética Banco do Brasil. E eu quero levar o Lucas. Eu falei, maravilha, vamos levar. Aí a gente chamou o Lucas, falou, então Lucas, você tá afim? Você quer ir pra lá? O Lucas falou, se for pra jogar, eu vou. E aí o professor ele chegou e falou, olha, eu quero fazer um trabalho com o Lucas, para ele pelo menos ele sentir qual que é a pressão disso daí. Ele vai e ele vai jogar, nem que for para ele entrar 2 minutinhos, para ele sentir a pressão ali, porque eu sei que ele vai, porque o Lucas ele é goleiro, né? Ele vai tomar um gol, ele vai tomar alguns gols lá, mas vamos fazer isso daí para ajudar ele a tirar um pouco dessa inibição, para ele sentir um pouco como é que é o jogo, para ele ver isso daí tudo. E aí ele falava para mim, a sua participação é muito importante. Eu chegava, olhava para ele e falava assim, não, com certeza, vamos lá. E a gente começou a fazer esse trabalho em cima do Lucas. Começou a interagir mais com essa parte. Aí chegou no dia do jogo, né? O Lucas foi, a gente foi tudo pra lá. Eu cheguei lá, cumprimentei o professor, tudo. Aí o Lucas chegou. E aí a gente falava assim, vamos lá Lucas, ó. O que importa de verdade é se divertir. A gente tá aqui pra brincar, vamos brincar. O Lucas foi, tomou 2 gols, o Lucas entrou, ficou um pouco, tomou 2 gols, deu mais um tempinho, pegou uma bola ou outra lá, e aí o professor foi lá e substituiu ele e colocou o outro goleiro. Aí o professor chegava, na hora que eu chegava lá perto, ele virava pra mim e falava assim, o Lucas tá muito tenso. Aí eu chegava lá no Lucas e falei, e aí Lucas, como é que tá, beleza? Aí você percebia que ele tava meio assim. E eu falava, Lucas, calma, você fez a sua parte. Vocês são um time. Então agora, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo, vamos lá, se diverte aí. Aí ele cumprimentava assim. E era muito legal que eu tava lá na arquibancada, eu tava de longe, aí eu ficava olhando pro Lucas, dava pra ver que ele ficava me procurando. Aí ele me olhava, eu dava um sinal pra ele, ele respondia assim tudo. E toda essa parte aonde você participa, dá suporte, traz confiança, traz segurança para a criança, para ela passar por essas coisas. A ansiedade, o nervosismo, faz parte da vida. E se você conseguir dar suporte e condições da criança lidar com isso daí,
sabendo que você está lá, sabendo que você apoia, sabendo que você está junto para que a criança tenha condições de lidar com isso daí, isso vai ser extremamente importante para a criança. Ontem teve outra aula de futebol do Lucas e tudo mais. Aí eles tiveram muitas atividades antes da aula, o Lucas já estava meio cansadão e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: hoje eu não tô afim de ir pro futebol. Eu falei: mas por quê? Porque eu já tô cansado, teve a festa agora à tarde, porque agora é semana do Dia das Crianças, né? Teve festa e tal, então eu já tô meio cansadão. Eu falei: não tem problema, pelo menos vamos pra lá, só pra conversar com o professor, tudo, mas vamos ficar lá perto. Aí tá bom. Aí o Lucas foi, sentou junto comigo, conversei junto lá com o professor. Aí vieram de novo. Aí o professor parabenizou o Lucas pelo incentivo, pela iniciativa que ele teve, pela coragem que ele teve de encarar isso tudo. Juntou toda a turma e começou a falar sobre ansiedade, sobre as maneiras como lidar com isso daí, que a ansiedade vai fazer parte da vida, que a ansiedade vai fazer parte de todas as situações. Aí ele até me usou como exemplo, ele chegou lá, me chamou lá de canto, deu um berro no meio da quadra, falou: e você, já não passou por ansiedade? Eu falei: eu ainda passo. O que é realidade, o que é verdade, quando chega em situações assim na sua vida que você acaba ficando ansioso. Eu falei: eu ainda passo. Ele falou: tá vendo, olha lá, já é velho, já é adulto, e aí ele ainda passa por isso daí, então é muito importante que vocês saibam lidar com isso, né? O professor falando para as crianças. E isso é muito gostoso de ver que realmente eles estão interessados em querer saber como lidar com isso. Então o Lucas é muito interessante, é muito legal, que quando ele me pergunta alguma coisa, eu vou nos mínimos detalhes, explicando todos os mínimos detalhes. Às vezes eu até volto para explicar outras coisas que estão relacionadas àquilo para fazer ele realmente entender. E aí eu vou trazendo todas essas explicações para ele e eu percebo que ele passa essas explicações para frente. E ele está começando a lidar com isso de uma forma muito natural, de uma forma muito legal e de uma forma que está me trazendo muita confiança, está me trazendo muita tranquilidade de saber que no futuro ele vai conseguir lidar com as situações da melhor maneira possível. E esse é o meu trabalho aqui como pai. Eu vou trazer pro Pai de Cada Dia entrevistas com os professores, entrevistas com pessoas que eu acho importante de apoio aos pais. Então agora eu queria trazer aqui e saber, principalmente, de vocês, pais, como é que vocês lidam com as questões de ansiedade das crianças, nas questões de participação na escola, de participação na vida das crianças. Como é que vocês têm esses exemplos para trazer para nós? Traz para a gente, traz o seu depoimento, traz o seu exemplo. Com certeza isso vai ser muito importante para todos os pais. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu sou Alan, pai de cada dia.